Olá, aluno da Científica Concursos, tudo bem? O meu nome é Keila Almeida, sou professora de Biologia e na aula de hoje a gente vai ver um esqueleto pronto de uma discursiva inédita para que você possa estudar para o concurso da Polícia Federal, principalmente para a área de Biologia, tá? A questão de hoje, ela está voltada para essa área. Então, antes da gente começar a ver a nossa questão, vamos entender um pouquinho como que o concurso foi organizado, quais são as etapas, o que você pode esperar e o que você pode até se programar, como você vai estudar nessa fase, tá? Mas vamos entender primeiro como que o concurso ele foi desenhado. Então, a primeira etapa que você vai passar, bem antes da discursiva, é a etapa da prova objetiva. O que a prova da Polícia Federal para perito criminal trouxe e tem trazido, né, nos últimos concursos? Então, ela tem se apresentado para a gente, principalmente com 50 questões na parte objetiva. Essas 50 questões da parte objetiva, elas vêm com as matérias gerais. Então, direito, português, informática, atualidades, isso a gente vai chamar do núcleo de conhecimentos básicos, tá certo? Já a segunda parte das questões ainda objetivas, elas vêm com 70 questões, e aí nessa parte o examinador vai querer te examinar ali, né, na parte dos conhecimentos específicos. Então, para biologia, a gente vai ter um rol lá de matérias relacionadas à área de formação de biologia ou biomedicina, e ele vai propor essas questões para você. O que a gente tem que prestar atenção? Normalmente o formato para a Polícia Federal é feito organizado pela banca CESP e SEBRASP, né? Isso já vem aparecendo há muitos anos, e essa banca ela tem uma peculiaridade que todos vocês, né, quem é concurseiro ou quem está estudando há muito tempo para concurso, sabe que a CESP, a cada acerto anula um erro, vice-versa, né? Então, se você erra uma questão, você vai anular uma questão que você acertou. Por conta disso, as notas de corte da prova objetiva, elas tendem a ser menores. Então, a gente vai ter lá uma classificação com notas mais baixas. Um ponto importante aqui que você tem que prestar atenção. Todo candidato, no dia que faz a prova objetiva, também fará a prova discursiva. Só que, para que sua prova discursiva entre naquele número de questões de candidatos que vão ter a prova discursiva corrigidas, você tem que cumprir alguns critérios. Então, o primeiro critério lá que a banca pede, né, no último concurso especificamente, é que das 50 questões objetivas relacionadas à área base, que o candidato acertasse pelo menos 10 questões. Então, no mínimo 10 questões precisavam ser acertadas para que você pudesse, desse núcleo, tá? Dessas 50 questões, para que você pudesse ir para a próxima etapa. Quando a gente olha para 70 questões dos conhecimentos específicos, é a mesma coisa. Então, você tinha que acertar lá, o candidato tinha que acertar no mínimo 21 questões dessa etapa da prova, tá? Da prova objetiva, ainda das 70 questões da área específica. Contudo, no global, o mínimo que o candidato deveria acertar era de 48 questões para que a prova dele pudesse ser corrigida desde que entrasse ali em 4 a 5 vezes o número de vagas oferecidas para aquela área específica, tá bom? Então, esse era o primeiro corte já ali na prova objetiva que você vai passar, que o candidato passou, para que a prova dele discursiva pudesse ser corrigida. Então, maravilha, você já sabe tudo da prova objetiva, vamos para a etapa discursiva. A etapa discursiva, ela tende a ocorrer no mesmo dia, isso vem acontecendo há muito tempo, então tende a ocorrer no mesmo dia, e ela vem do seguinte formato. Então, vem um tema, o examinador oferece um tema, e dentro desse tema, o candidato ele deveria construir, né, escrever, redigir um texto na modalidade dissertativo de até 30 linhas, e essa prova ela avalia no máximo 13 pontos, sendo que o candidato deveria tirar no mínimo 6,5, ou seja, 50% dos pontos exigidos na prova dissertativa. Nessa prova, o candidato tinha que prestar muita atenção. Por quê? Como eu falei para vocês, a prova objetiva ela tende a ter lá uma nota de corte mais baixa por conta da dinâmica de correção da prova do CESP e SEBRASP. Então, a prova discursiva, no final, ela acabava tendo uma porcentagem muito alta em relação à nota final. E isso impactava na classificação também. Tá? Então, era algo a ser observado pelo candidato. E é claro que o concurso não acaba aí, tem outras etapas que também ocorrem para o certame da Polícia Federal. Então, vai ter a parte de avaliação física, a parte de avaliação psicológica, os títulos, essa parte classificatória também vai aparecer. Feito isso, né? Por que eu estou falando tudo isso? Feito isso, ainda vem a etapa de classificação final. Então, na classificação final, o que o candidato precisa prestar atenção? Você
você fez uma boa prova objetiva, você fez uma boa prova discursiva, você passou por todas as etapas, foi aprovado, foi classificado, e aí você empatou com outro candidato. E aí aqui você precisa prestar atenção. No último certame, nos últimos, né, quando a gente olha os outros editais, os mais antigos, a gente percebe que o critério de desempate tem levado muito em conta a nota da discursiva como primeiro critério depois do critério idade. Só lembrando que o critério idade, ele é dado pela lei. Então, a gente tem lá a lei do idoso, que coloca esse critério como obrigatório para os concursos. Então, depois do critério idade, o próximo critério tem sido a nota da discursiva. Então, o candidato que consegue obter a nota maior ali na discursiva, se tem uma nota, se a nota final ali da classificação deu empate, saiba que esse vai ser o critério da sua prova, para que você tenha uma boa classificação também, tá? Então veja que é muito importante que você preste muita atenção em como você vai construir essa resposta, em como você vai construir esse texto, para que o examinador ele possa ler o seu texto e que ele encontre os elementos que ele está procurando, tá bom? E como fazer isso? Como a gente faz para chegar numa prova em que o examinador pontue realmente o seu conhecimento técnico, teórico, mas também a forma como você colocou esse conhecimento ali no seu texto, tá? A gente tem algumas dicas para isso, né? Aqui eu vou trazer algumas dicas rápidas, mas saiba que a gente tem os nossos preparatórios também. A modalidade que eu vou trazer para vocês, que a gente vai falar daqui a pouco, é a modalidade dissertativa discursiva expositiva, tá? Então, é uma modalidade um pouco mais enxuta, a gente já vai falar sobre ela, em que não são exigidos que você traga uma introdução, que você faça uma conclusão. Na verdade, é exigido ali que você traga o seu conhecimento teórico e você discurse sobre isso, tá bom? E o que você precisa ter nessa modalidade? Então, primeira coisa, você tem que ser objetivo na sua resposta. Não adianta ficar divagando muito, se perdendo muito ali na resposta, primeiro porque você tem um número de linhas, né? Então a gente tem que aproveitar muito bem esse número de linhas e os erros, eles também são contabilizados de acordo com o número de linhas que você escreveu. Então não pense que se você escrever muitas linhas, você vai ser bonificado por isso. Na verdade, quando você escreve muitas linhas sem muita conexão, sem muita objetividade, a chance de errar é maior e esses erros, eles são descontados, tá? É importante que você redija a sua prova na norma culta, claro. Isso vale para qualquer prova que você vai fazer, para qualquer certame que você vai fazer, e que esse seu texto ele seja bem estruturado. Então, os seus parágrafos sejam bem pensados, as suas orações sejam bem pensadas, que você planeje a forma como você vai escrever os seus parágrafos de acordo com aquilo que o examinador solicitou, tá? Então, isso é muito importante que você construa esse raciocínio. Depois que você construir esse raciocínio, vamos utilizar de todas as ferramentas, de tudo aquilo que está disponível na língua portuguesa para que você possa gerar coerência, gerar coesão. Como que se faz isso? Através desses elementos de ligação que a gente utiliza no texto. Então, a gente dá coerência e coesão através dos articuladores, dos pronomes, tanto os relativos quanto os demonstrativos, tá bom? Então, utilizando esses elementos, a gente consegue conectar as nossas ideias para que o examinador olhe aquilo que você escreveu e avalie de acordo com o seu conhecimento, com a sua técnica de escrita também, tá? É importante, eu já falei para vocês que é importante respeitar a estrutura do texto e muito mais importante ainda respeitar as margens. Então, a gente tem que lembrar lá daquele básico, né, da separação de sílaba, como que sai de uma linha para outra, né, para de baixo, como que a gente faz essa translineação dentro dos parágrafos, tá? Tem muito mais dicas, então, se vocês querem receber mais dicas, baixe o e-book gratuito, ele está direcionado para a área de perito criminal, para a área de biologia, né, da Polícia Federal. Então, tem muito mais dicas. Essas dicas eu quero que vocês aproveitem elas agora, para que a gente possa responder a nossa questão dentro da discursiva expositiva, tá? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro como que funciona a estrutura de um texto dissertativo expositivo. Como eu já adiantei para vocês, a estrutura de um texto dissertativo expositivo, ela é muito mais simples, ela é muito mais enxuta quando a gente pensa em termos de estrutura mesmo, tá? A gente não precisa construir logo lá no começo do parágrafo, a gente não precisa fazer uma parte teórica extensa, a gente não tem a obrigatoriedade de fazer uma conclusão. Por quê? Porque é uma coisa mais objetiva, tá? Então é uma resposta muito mais objetiva, em que você vai colocar o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento teórico, você vai lançar mão de descrições, citações, exemplos, exemplificações no geral, tá? Então, não é um texto que vai admitir opinião, então você não precisa argumentar em cima das suas opiniões. É um texto que pergunta
e você responde. Então o examinador ele vai te dar lá um texto motivador, ele vai te dar um enunciado, ele vai falar lá ele vai trazer as perguntas, né, que aqui a gente vai chamar de aspectos, e dentro desses aspectos, dentro de cada parágrafo, né, você pode responder esses aspectos. A gente orienta que cada aspecto seja respondido dentro de um parágrafo, ainda que esse parágrafo ele fique muito longo, muito extenso, e se der para a gente colocar, né, a resposta desse aspecto em um parágrafo, é importante, desde que a gente use a norma culta, os elementos de ligação, mas é importante por quê? Porque o examinador ele vai conseguir ver muito mais facilmente aquilo que ele está perguntando, ele vai conseguir te avaliar com muito mais eficiência dentro daquilo que ele está perguntando, ele vai conseguir encontrar na sua resposta. Então, como que a gente organiza o parágrafo dentro de questões dissertativas expositivas? De um modo geral, todos os parágrafos que você vai construir, eles vão apresentar essa estrutura que está aparecendo para vocês aí na tela. Então, você vai ter lá uma apresentação do aspecto, se você julgar que aquilo é necessário dentro do contexto da sua questão, que você está respondendo, vai trazer o argumento, aqui no caso o argumento é um conceito, uma descrição, uma exemplificação, isso é importante que você traga, né? Isso tem que aparecer. Ele pode aparecer ali, você pode trazer esse tema muito mais elaborado, então é facultativo que você traga dessa maneira, mas é importante que você traga ali pelo menos o conceito, pelo menos o que se pede, tá? No parágrafo, não há necessidade de que você faça o encerramento se você não achar necessário. É interessante fazer um encerramento ali no final, se você achar que, no último parágrafo, né, se você achar que aquilo é muito imprescindível para a finalização e que aquilo esteticamente fique mais organizado, mais bonito, mais coeso, tá? Então, de um modo geral, todos os parágrafos para dissertativa expositiva, você vai trazer o aspecto, vai trazer um argumento e lá no final você pode trazer um encerramento também, tá? Mas vamos ver como isso fica numa questão inédita, né? Que afinal é para isso que estamos aqui. Vamos ver como isso aparece numa questão. Só lembrando para vocês, mais dicas como essa estão no nosso e-book. No nosso e-book, inclusive, existem estruturas para outros exemplos de texto, tá? Então, baixe o nosso e-book no link e aproveite as dicas para construir também durante a sua preparação. Isso é muito importante, tá? É muito importante treinar durante essa preparação. Então, baixa o nosso e-book e aproveita muito as dicas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso esqueleto pronto. Afinal, é por isso que vocês vieram aqui hoje, certo? O que tem nessa questão aqui? Eu vou até vir para essa tela maior aqui, que eu vou buscar o nosso marcadorzinho aqui, a nossa caneta. Então, o que tem nessa questão aqui? Vamos dar uma olhada geral ainda sem ler o conteúdo. Então, a gente tem um texto, um enunciado, né? O examinador, ele trouxe pra gente um enunciado. E logo abaixo, a gente já vê que tem 3 questõezinhas ali pra gente. Essas questões a gente vai chamar de aspecto. Vamos entender primeiro o que ele tá pedindo e vamos elaborar como que a gente pode responder isso. Então, vamos lá. Nessa questão inédita aqui, traz o seguinte. Em um suposto acidente aéreo que vitimou centenas de pessoas, foram recuperados e encaminhados para o Instituto Médico Legal restos mortais. A identificação dos corpos, que é prioridade nesses casos, era dificultada em razão das condições dos corpos que se encontravam mutilados e alguns deles totalmente carbonizados. Então aqui ele está falando que a gente tem 2 condições, né, duas matrizes biológicas com diferentes aspectos em relação à sua conservação. Por isso, os peritos criminais e médicos legistas que compunham parte da equipe de DVI é Disaster Victim Identification, uma modalidade específica de perícia que está relacionada a desastres em massa, tá? Só para a gente não se perder aqui no que está querendo dizer a questão. Lançou mão de várias estratégias de identificação, então registros antemortem e pós-mortem, papiloscopia, radiologia comparativa e exames moleculares de genética forense. Aqui só uma pausa para a gente poder contextualizar a nossa questão. Quando a gente fala de DVI, de protocolo de DVI, ou seja, identificação de vítimas em desastres em massa, a gente fala principalmente em 3 aspectos. Então, o primeiro aspecto, a identificação é feita por papiloscopia. Papiloscopia, para você que já estudou ou não estudou, é a identificação através de impressões papilares, tá? Então, podem ser as impressões digitais, impressões plantares, mas a identificação através de impressões papilares, principalmente impressões digitais, que são mais conhecidas. Então, essa é a primeira parte da identificação por DVI. A segunda parte da identificação por DVI é através
da odontologia forense. Então a radiologia ela é muito útil nessa parte, principalmente para a identificação de arcada dentária ou caso haja algum outro elemento odontológico que possa auxiliar na identificação dessa vítima. E por último, a gente lança a mão da genética forense, que aí quando as outras não puderam resolver essa identificação, a gente vai para a genética forense. Então geralmente ela é utilizada quando existe de fato um remanescente biológico. Então a gente não sabe de quem é aquela matriz biológica ou algo foi encontrado e precisa ser correlacionado para que esse remanescente, essa vítima, ela possa ser entregue para a família, tá? Então geralmente os protocolos de DVI, eles têm esses 3 pilares, tá? Só para a gente não perder aqui o contexto da nossa questão, é importante que você saiba, já fica aí de revisão. E aí ele fala o seguinte: em relação à aplicação de exames moleculares como ferramenta de identificação de vítimas de desastre coletivo, discorra sobre. Quando ele fala discorra sobre, ele quer que você coloque os seus conhecimentos. Então você pode trazer conceito, você pode trazer exemplo, pode trazer sem medo de errar, desde que você cumpra os critérios do examinador, obviamente, tá? Então aqui a gente vai deixar o nosso texto ali naquelas 30 linhas e vai seguir aquelas dicas no começo, tá? Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: discorra sobre técnicas apropriadas e eficazes para identificação de restos mortais não carbonizados e carbonizados. Mas isso, olha só, não esqueça, dentro do rol de exames moleculares, tá bom? E aí vamos seguir. Na letra B, que a gente vai chamar de letra B, o segundo parágrafo, principais etapas de metodologia analítica desses exames. E a terceira e por último, na tentativa de identificar um resto mortal carbonizado, é preferível ter à disposição material genético da mãe ou do pai da possível vítima. Ou seja, ele está dizendo aqui qual material de referência você prefere. É melhor pegar o da mãe ou é melhor pegar o do pai para identificação dessa vítima? Então, vamos lá, vamos seguir a estrutura do texto dissertativo expositivo para responder, à luz dos exames moleculares, o que o nosso examinador está pedindo. Então vamos para a primeira parte, primeiro parágrafo. Então lembra que eu falei para vocês da estrutura do dissertativo expositivo? Apresenta o primeiro, né? Apresenta lá o aspecto, traz o nosso argumento, e aqui o argumento pode ser uma descrição, um conceito, uma exemplificação. Vamos começar com o conceito, que é isso que ele está pedindo, com uma exemplificação, que é isso que ele está pedindo. Traz essa exemplificação e pode ali, traga os elementos de ligação também e pode ou não fazer o encerramento. O encerramento é facultativo nesse início do parágrafo e até no final, a não ser que você ache muito necessário que isso aconteça, tá? Então vamos começar. Dentro desse primeiro parágrafo, só retomando aqui, né? Então ele pede técnicas apropriadas e eficazes para a identificação de restos mortais não carbonizados e carbonizados. Então, essa breve introdução ao conteúdo e a resposta ao primeiro aspecto. Então ele está perguntando dessas técnicas. Então olha só, nesse primeiro momento aqui, o que você vai fazer é retomar, para mostrar para ele, olha, eu sei do que você está falando, eu vou trazer aqui só para dar uma coesão mesmo no meu texto, para você também entender o que eu estou falando, mas é disso aqui que a gente vai falar, fechou? Então, a primeira coisa que você vai trazer é isso, retoma aquilo que está no primeiro aspecto. Então, para a identificação de restos mortais não carbonizados e carbonizados, isso está lá no aspecto, as técnicas de genética forense mais apropriadas e eficazes são, aqui você traz o seu conhecimento, então aqui você vai ter que trazer aquilo que você sabe. A gente sabe que na parte de genética forense, o que é mais utilizado são os STRs, principalmente o DNA mitocondrial nesses casos, nessas condições de carbonizado e não carbonizado. Então a gente utiliza esses dois materiais, essas duas, não vou chamar de fragmento, porque o DNA mitocondrial a gente utiliza vários trechos e ele é completo, mas a gente utiliza esses trechos do DNA. Então a STR, que é do DNA autossômico, alguns trechos do DNA mitocondrial também em determinadas ocasiões, principalmente quando o material é mais degradado, que é o caso de cadáveres carbonizados, tá? Então a gente utiliza esses dois. Então você trouxe o que ele está perguntando, quais são os melhores elementos moleculares ali, você trouxe o que ele está perguntando, e agora vamos discorrer um pouquinho, porque ele falou o que lá? Discorra. Se ele mandou discorrer, discorra. Se ele mandou conceituar, conceitue. Se ele mandou exemplificar, exemplifique. Discorra, é um pouco mais amplo, vamos gastar aqui o que a gente sabe gastar a nossa técnica. Então vamos lá, continuando aqui. Então, em razão do elevado número de cópias desse material, ele justifica o porquê do DNA mitocondrial, né, em cada célula e da sua resistência à degradação, que foi isso que a gente falou agora. E olha só, conectando uma ideia na outra, é importante trazer isso, tá, gente? Isso traz coerência pro texto, traz coesão pro texto. O examinador, ele entende a sua ideia, você conecta a sua ideia, isso é muito importante, tá?
Então, por isso, esta técnica pode viabilizar a análise genética quando a amostra a ser analisada estiver muito degradada ou carbonizada, ou ainda em pouca quantidade. Ele ainda traz 2 exemplos do porquê usar o DNA mitocondrial. Então, percebam, ele perguntou quais técnicas, discorra sobre isso, traz as técnicas e o porquê delas. Show? Maravilha? Vamos para o próximo. Antes da gente começar o segundo aspecto, só para a gente não se perder ali na nossa resposta, eu trouxe bem rapidamente o que a gente vai construir o contexto da nossa resposta que a gente vai construir para o próximo parágrafo. Então, só lembrando, ele está pedindo para você discorrer sobre a metodologia utilizada. Então, quando a gente utiliza técnicas de biologia molecular para identificação humana, o que a gente faz? A gente utiliza, a gente vai ter a nossa amostra, né, aqui como se fosse o sangue, mas a gente pode ter qualquer tipo de matriz biológica, qualquer amostra biológica. Então, primeira coisa, a gente vai ter lá a nossa amostra. Dessa amostra, a gente vai passar por um processo de extração, porque a gente quer extrair o DNA que é presente ali naquelas células. Então, a gente vai passar por essa etapa de extração. Essa extração, ela vai passar por uma etapa também de purificação, porque esse material está misturado ali com outras matérias degradadas, proteína, outros sais e tudo mais. A gente quer tirar o DNA de lá, então a gente vai purificar também. Purificou, a gente tem que quantificar essa amostra. O que é quantificar essa amostra? Saber que se dentro daquele material que eu utilizei, eu tenho DNA suficiente para seguir nas próximas análises. Então isso é quantificar. Quantifiquei, eu vou passar por uma etapa de amplificação. O que é amplificação? Veja também na sua revisão, é aumentar o número de cópias daquele DNA que está presente ali. E por que eu preciso ampliar? Por que eu preciso aumentar esse número de cópias? Porque eu vou fazer a leitura dele, eu vou fazer a análise dele no sequenciamento posteriormente. Então, por isso que eu preciso aumentar esse número de cópias, tá? Só para a gente entender como que a gente vai estruturar a nossa resposta, afinal ele está pedindo a metodologia, né? A parte de análise. Vamos para a resposta. Você já sabe a teoria, construiu na sua cabeça toda a teoria, vamos para a resposta. A resposta fica assim: nossa, professora, que parágrafo grande. Sim. Por que eu trouxe é proposital, tá? A gente consegue responder de uma forma coesa e coerente e trazendo só aquilo que está sendo pedido no segundo aspecto para que o examinador veja e encontre mais facilmente aquilo que ele pediu, tá? Então, se você conseguir colocar isso de uma forma coerente e coesa, é muito importante ter isso em mente, tá? Traga isso em um parágrafo para não ficar dividindo muitas ideias e o examinador ir direto ao ponto. Às vezes, esteticamente, não fica muito legal, mas vocês vão ver que dá resultado no final, tá bom? E a gente sempre pode conectar as ideias com os elementos de ligação que eu já falei para vocês. Então, vamos lá, resposta segundo aspecto, as principais etapas da metodologia analítica que a gente acabou de fazer uma revisão super rápida. Então, ele traz aqui de novo, olha só a estrutura do nosso parágrafo. Ele rememora os aspectos, né, traz o aspecto ali da questão e diz o seguinte: para ambas as técnicas, STR e DNA mitocondrial, as principais etapas do procedimento analítico são nesta ordem cronológica. Então, a gente tem a extração, purificação, quantificação, amplificação, sequenciamento, eletroforese e leitura dos resultados. Só isso aqui já seria o suficiente? Sim. Se ele não tivesse pedido para você discorrer, se você não tivesse que escrever ali o mínimo de 30 linhas. Então ele está pedindo para você discorrer, é uma resposta papum, já ficou legal, você já mostrou para ele que você sabe o que você está falando. Então agora a gente vai exemplificar, a gente vai discorrer sobre essas etapas. Vem comigo. Então, a etapa de extração e purificação, bem enxuto, você não precisa muito ir além e contar todos os livros que você já leu, mas você está mostrando o que você sabe. Então, a etapa de extração e purificação compreende um conjunto de procedimentos físicos e químicos, é exatamente isso que acontece, né? A fim de romper as estruturas celulares e separar o DNA dos demais componentes celulares. Aqui dá uma pausa. Então, olha só, ele fala o que é, ele traz de novo aqui extração e purificação, fala do que se trata e fala para que serve romper as estruturas celulares e separar o DNA dos demais componentes celulares, que é para isso que serve essa etapa. E aí, vamos para a próxima. Ó a ligação aí. Cadê? Vamos voltar aqui. A quantificação do DNA tem como finalidade de avaliar se há DNA humano em quantidade e qualidades necessárias para ser realizado e pode ser realizado de diferentes formas, a exemplo da espectrofotometria e eletroforese em gel. Então ele traz também para que serve e por que fazer isso. É legal essa resposta, ela vai construindo o raciocínio, que é o que a gente comentou no slide anterior, ele está trazendo agora, tá? E continuando, na etapa de amplificação, após a adição dos reagentes específicos, ele não precisa ficar falando de reagente, mas ele fala, tem reagente específico. O material segue para o termociclador, para contínuos ciclos de amplificação, alcançando multiplicação
aplicações de ordem de bilhões de vezes por meio da técnica denominada de PCR, que é super famosa essa técnica, você tem que ir para sua prova sabendo do que se trata, se sua prova for da área de biologia, e continuando. E aí na eletroforese, os fragmentos amplificados pela PCR são preparados de acordo com o seu tamanho, são separados de acordo com o seu tamanho, fragmentos menores migram mais rapidamente em relação aos maiores, e ele explica esse contexto, tá? E por último, que já é a parte do sequenciamento, análise daquilo que foi obtido, a leitura de resultados consiste na revelação do sequenciamento obtido, o qual pode ser realizado de diferentes formas, e ele diz a forma. Então, pode ter a aplicação de sais de prata, autorradiografia, aplicação de brometo de etídio, ou por fluorescência em leitor a laser. Então, ele vai mais além, né? A nossa resposta ela vai mais além. Fala, ó, tem amplificação, ela serve para isso, pode ser feita assim, assim, assim. Fechou? Faz um geralzão, responde tudo que ele quer e ainda traz os exemplos, traz o conceito, traz para que serve e traz os exemplos. Ficou muito legal essa resposta. E aí, vamos finalizar, vamos para o nosso terceiro aspecto. E aí, no terceiro aspecto, ele falava lá do tipo de material. Então, olha, vem cá, candidato, qual o melhor material, da mãe ou do pai como referência para comparar com uma vítima? E aí vamos responder. Quando a gente fala de materiais muito degradados, em que a gente não tem referência de quem possa ser, normalmente é utilizado o DNA mitocondrial por conta da herança matrilinear. Então, o DNA mitocondrial ele é herdado da mãe, então a gente consegue identificar de onde qual que é a origem genealógica desse material. O DNA mitocondrial é o mais indicado. Então, como a gente vai responder aqui qual é o mais indicado, vamos começar aqui respondendo já trazendo uma ligação. Perceba que aqui a gente não usou a retomada do aspecto, mas a gente usou o elemento de ligação para responder. Isso é muito legal porque cria uma conexão com o parágrafo anterior, tá? Então vamos ver como ficou aqui na nossa resposta. Como a técnica de amplificação de DNA mitocondrial é requerida para a identificação de corpos cujos restos mortais encontram-se carbonizados, então é necessário ter uma disposição amostra do material genético da mãe. Já deu a resposta. Por quê? Isso porque o DNA mitocondrial provém apenas de linhagem materna, já que o pai contribui apenas para o DNA nuclear, certo? E com isso, a gente fecha a resposta da nossa questão. Então, a gente fez um texto enxuto, coerente, coeso, trouxemos os nossos elementos técnicos, trouxemos os nossos elementos ali, tudo que você sabia de teoria, e ficou um texto enxuto para que o examinador encontre aquilo que ele perguntou. Não tem erro, gente. Usando essa formulinha, traz o aspecto, coloca o argumento, se necessário faz o fechamento. Perceba que não houve a obrigatoriedade, que não houve nem a necessidade aqui da gente fazer um encerramento. A gente já conseguiu trazer isso e conseguimos fechar o nosso texto, então a gente não precisou trazer isso. Então percebam que seguindo essa receitinha, treinando muito, dá para fazer um texto bem bacana, não tem erro, tá? E se você gostou desse esqueleto que eu trouxe aqui para vocês, dá uma olhadinha no nosso preparatório específico para o concurso de perito criminal da PF, principalmente da área de biologia. Lá você vai encontrar outras discussões, outros critérios da CESP, da SEBRASP. Aqui a gente discutiu alguns, principalmente para a parte da discursiva, né, ali dos critérios que são utilizados, do que vale, o que não vale, qual que é a proporção ali da prova que o candidato precisa acertar. Aqui você vai encontrar muito mais em relação aos critérios também, o que é avaliado, então é muito bacana dar uma olhada. Você vai encontrar também apostas para discursiva, então dentro de temas que são possíveis aí, que podem cair na sua discursiva, inclusive você pode treinar com antecedência, né? A gente traz também estratégias para os parágrafos, da mesma forma que eu falei para vocês, como construir um raciocínio, como levar isso para o parágrafo, tem muito mais no nosso preparatório. Vocês vão ter exemplos contextualizados dos tópicos, aplicação de palavras-chave, isso é legal saber. O que colocar ali no texto, os articuladores do discurso, como chamar o examinador, chamar a atenção do examinador para ele olhar a sua prova, tá? Tem também muitas questões que você pode utilizar, questões que já existem as respostas comentadas, questões para que vocês elaborem as respostas, então é muito bacana utilizar. Vai ter muita questão dissertativa inédita, como essa que trouxe para vocês, então tem muita questão lá que vocês podem treinar, e também tem as videoaulas que são bem estratégicas para que você possa ir direto ao ponto e fazer um texto discursivo nota 10, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.